Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do Artigo em Foco. Para quem não pôde assistir a live, está aqui acompanhando na reprise todo o conteúdo sobre como ter ânimo para escrever o seu artigo científico de uma forma muito mais objetiva. E eu queria te dizer que hoje você vai aprender algumas técnicas de como se sentir um pouco mais motivado durante esse processo de escrever cientificamente. Algumas pessoas já me conhecem, outras talvez não me conheçam tanto assim, mas eu vou me apresentar novamente. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever seu artigo científico em um mês de forma eficiente e com qualidade. Então é muito importante que a gente tenha estratégias eficazes para a redação do nosso artigo científico. Bem, mas o que de fato é o ânimo? O que a gente pode entender dentro da lógica prática? O ânimo quando nós estamos pensando cientificamente ou quando nós estamos querendo fazer algo em nossas vidas. Primeiro ponto para a gente entender é que é o nosso estado físico de estar disposto a algo. Então a gente precisa se sentir motivado para fazer alguma coisa. A gente precisa estar inspirado para fazer alguma coisa. Mas vocês acham que a inspiração vem assim a todo momento da forma que deveria ser? Ou que a gente está o tempo todo se sentindo disposto e motivado? Nem sempre isso acontece. Então a gente precisa ter mecanismos eficazes para conseguir vencer os obstáculos que aparecem. E o ânimo é uma estratégia para que a gente consiga aplicar essa lógica, aplicar esse processo de entendimento científico. Ou seja, como é que eu consigo me sentir animado para executar alguma coisa? Então, todo esse ponto a gente precisa entender. Mas o ânimo, ele não é um momento constante em nossas vidas. Não é algo que a gente tem o tempo todo. Ele dura algumas horas ou alguns dias e vai ter dia que a gente vai querer desistir. Então, é importante que a gente entenda esse nosso estado emocional antes da gente querer escrever cientificamente. Então, como é que eu posso lidar com as minhas emoções, com todo o processo de pensar ciência e de tornar viável a execução dessa etapa? Então, assim, para você conseguir pensar cientificamente e trazer as suas emoções e lidar com tudo isso dentro desse processo, você precisa cultivar o ânimo. Cultivar como uma planta. Uma planta a gente não tem que molhar um pouquinho, dia sim, dia não, ou a depender do lugar todos os dias, ou a depender da planta algumas vezes por dia. Isso vai depender muito, ou vai demorar mais tempo. Você precisa encontrar a válvula que te motiva. Você precisa entender qual é o caminho que te deixa mais preparado para fazer o que deve ser feito. Então, é aquela história. Como você vai lidar cientificamente com o processo? Como é que você vai lidar cientificamente com as etapas sem se desesperar? O desespero é um dos pontos em que bloqueia a gente para que a gente consiga estar mais dedicado e animado para fazer isso. E vai gerando uma série de efeitos, uma cascata de efeitos, como, por exemplo, quando a gente se sente sobrecarregado ou decepcionado, esgotado. Isso é muito comum, especialmente para quem está numa pós-graduação, que precisa resolver, quer resolver, mas não consegue encontrar o caminho certo para essa resolução ou para conseguir aplicar essa lógica e ter uma constância na execução das suas atividades. Então, as pessoas, elas imaginam muitas coisas durante esse processo. Uma das coisas que as pessoas mais pensam é que o ânimo é algo nato. E por que eu falo nato?
Nossa, Ana, você tá aqui todo dia com vídeo no canal, ou então tá todo dia aqui fazendo live. Nossa, é uma pessoa animada. Tem dias que eu não tô animada, tem dias às vezes que eu não quero fazer. Mas por que eu estou fazendo? Porque eu acho que o benefício para outras pessoas vai ser bem maior do que o meu egoísmo de não fazer. Então a gente precisa trabalhar o ânimo com esse olhar prático. Como é que eu vou contribuir para ajudar o outro? A ciência ela é muito solitária o tempo todo. Quando nós estamos escrevendo um artigo científico, é um processo muito solitário. Por quê? A gente está ali fazendo. Aí a gente não tem para quem pedir ajuda. Muitas vezes, repetidas vezes, ou a gente não quer perguntar para o nosso orientador, por exemplo, ou a gente não quer perguntar para um colega, porque ele já está muito sobrecarregado de atividades. Então, é um processo muito solitário, e aí a gente fica desanimado. Por quê? Porque a gente não tem uma corrente que possa se apoiar durante essa nossa caminhada científica. E quando a gente está em um grupo coletivo que se apoia, que consegue executar as suas tarefas da forma que tem que ser, que consegue fazer todas as etapas da maneira que tem que ser feita, a gente se sente mais motivado, a gente se sente com um ânimo maior. Mas sabe aquela história de que a gente precisa ter constância? Isso é um efeito importante de quando a gente quer escrever cientificamente. É ilusório, muitas vezes, a gente achar que vai escrever um artigo científico se a gente não tiver uma técnica e um caminho estruturado para fazer isso. E o que eu quero te dizer com um caminho estruturado? É quando você tem um passo a passo dessa jornada. Eu vejo muitas pessoas me perguntarem assim: eu posso escrever o meu projeto e como é que eu transformo isso depois em um artigo científico? Muita gente imagina que só o fato de fazer o projeto é suficiente para caracterizar a sua construção do artigo. E não é. O projeto é uma etapa muito importante. É uma etapa que a gente precisa executar, trabalhar e realizar para entender toda a lógica, a estruturação do método. Mas o artigo científico é um passo além, que exige do autor uma reflexão mais aprofundada desse processo. E muitas vezes as pessoas não entendem essa lógica, não conseguem pôr em prática todo esse processo criativo, desde a definição do seu projeto até o momento em que aqueles resultados, de fato, vai ser um artigo científico. Hoje eu estou espirrando, hein? Em Brasília fez sol, nem é o motivo da chuva. Então, o primeiro motivo que a gente precisa pensar quando estiver escrevendo cientificamente é: qual é a minha motivação? Por que eu quero escrever um artigo científico? Eu preciso buscar a minha verdadeira motivação para me sentir animado. Se você não reconhece a importância desse processo para você, começa a ficar mais complexo esse processo de escrever cientificamente. A motivação é um aspecto que te ajuda a ter clareza da sua jornada. Você voltar sempre para o ponto que você precisa para fazer aquilo, é um ponto de motivação. Então, todas as vezes que você estiver desanimado, volte para o seguinte momento: por que eu preciso escrever um artigo científico? E um artigo científico não é só porque eu preciso terminar uma graduação, uma pós-graduação, ou porque eu preciso ter um currículo melhor. Isso é importante para quem quer seguir esse caminho. Mas você precisa entender que a sua motivação científica, ela é para gerar algo para alguém.
a gente tem que ter como motivação intrínseca ajudar o outro de alguma forma. E fazer ciência é um caminho prático, é um caminho eficiente de ajudar o outro, porque eu produzo uma evidência que não é estudada e isso ajuda no direcionamento para mudar comportamentos humanos. Então, quando a gente tem em mente, de forma clara, todas essas etapas e consegue entender na prática isso, você vai se sentir mais motivado e mais animado durante essa sua construção de um artigo científico. Então, é muito ilusório você achar que todos os dias você vai acordar motivado. Eu não acordo todos os dias motivada. Sou um ser humano normal, igual a todo mundo, que não tem esse ânimo diário. Mas a gente coloca gatilhos que nos ajudam a fazer o que tem que ser feito. Bem, o que você quer? Você quer ficar no conforto ou você quer sair da zona de conforto? Estar no conforto é muito bom. Eu gostaria, por exemplo, de ficar dormindo. É muito confortável estar deitado na cama, mas eu já estou acordada desde as 6 horas da manhã. Então, eu posso fazer escolhas durante esse processo. E você tem que dominar a sua mente a ponto de conseguir fazer escolhas e ser determinado durante esse processo. Então, você vai usar os gatilhos que te ajudam, são as válvulas motivadoras que te ajudam nesse processo. Bem, a primeira válvula motivadora que você pode ter é: quem eu vou ajudar com isso? Então, se o seu estudo é com crianças, por exemplo, você vai ajudar as crianças a terem um comportamento de saúde melhor, que se tornarão adultos mais saudáveis, que terão um efeito positivo no longo prazo. Então é interessante pensar sobre isso. Se você quer terminar a sua pós-graduação, isso é uma válvula motivadora. Eu preciso entender que cada dia é uma contagem progressiva. E por que é uma contagem progressiva? Porque cada dia que passa, cada dia que a gente avança é um dia a mais para o fim, ou seja, perto de concluir. Então, isso é motivador. Outra motivação importante é você entender que a redação de artigo científico faz parte de uma rotina da sua vida. E para isso a gente precisa estabelecer métricas de acompanhamento e progressão. O que eu quero te dizer com métricas de acompanhamento e progressão? É você conseguir visualizar como você tem avançado nesse processo de escrever cientificamente, como você tem amadurecido durante essa sua jornada científica. E o que é crescer e amadurecer? É você ter clareza. A clareza é um elemento importante para que a gente consiga se sentir um pouco mais animado durante essa nossa jornada. Quando eu consigo ver de forma objetiva o que eu preciso fazer, isso faz com que o nosso caminho fique mais fácil. Um dia desse, teve uma seguidora que me mandou a seguinte mensagem, falando assim: eu estou aqui tentando fazer um referencial teórico, mas eu não sei como eu vou trazer informação de outros artigos. E é interessante a gente pensar nisso. O que eu preciso captar do artigo para colocar no meu referencial teórico, por exemplo? Quando você passa a ter clareza da informação que você precisa de fato apresentar, você vai começar a trabalhar de forma mais simplificada a sua construção científica. Então, a clareza te dá ânimo. Por quê? Porque, eu preciso colocar essas informações. Então, se eu preciso colocar isso, eu me sinto mais motivado. Então, busque recursos que te ajudem nesse processo ou pessoas que possam te apoiar em questões para trazer uma rápida resolução daquilo que você encara como um problema. Trouxe a solução, põe em prática. Teoria sem prática não é funcional. Então, a gente precisa entender isso quando a gente está
fazendo alguma coisa, escrevendo cientificamente. Isso é importante, por quê? Porque se torna um aspecto motivador. Agora eu preciso te dizer uma coisa que muitas pessoas fazem durante esse processo de escrever cientificamente. Se chama preguiça mental. Preguiça mental é algo que bloqueia a nossa capacidade de se sentir motivado e de se sentir animado para fazer alguma coisa. Lembre-se sempre do ânimo de aprendiz, aquele que conhece o verdadeiro motivo para fazer aquilo. E a preguiça mental significa o quê? Significa que o amanhã sempre vai existir. E de fato, até onde a gente sabe, ele vai existir. Mas você não sabe se o amanhã você pode fazer aquilo. Então, a execução das suas tarefas e das suas atividades no hoje e no presente é importante. É importante que você não adie aquele seu processo de escrever cientificamente ou de conseguir pôr em prática todas as técnicas de avaliação desse processo. Então, sabe aquela história de um dia eu faço e a vida está passando? Se você perguntar assim, por exemplo, para a minha mãe, ela vai dizer que outro dia eu estava no colo dela e já se passaram 32 anos. É a mesma coisa quando você quer escrever cientificamente. Você precisa entender que não é amanhã, é hoje. E você não precisa também se cobrar de que você precisa ter o artigo pronto hoje. Você precisa ter uma estratégia, um caminho, um passo a passo. Escrever cientificamente todos os dias é importante. É importante porque você tem tempo de amadurecer sobre aquele processo. Então, por exemplo, se hoje eu estou escrevendo o meu método e eu coloco o cenário, no outro dia a população, pode ser que venha uma reflexão sobre o cenário para que eu complete. Então eu não fico tão forçado naquele momento a ter que compor toda a parte do cenário da minha pesquisa. Eu tenho tempo de consultar outras fontes, de avaliar, porque é processual essa construção de uma informação, de um conteúdo científico. Então, é interessante que você tenha isso de forma clara durante o seu processo de escrever cientificamente. Isso vai te dando ânimo. Por quê? Porque toda vez que você vai acompanhando aquela informação, aquele processo, você está vendo o seu artigo ser construído, aquele seu artigo ser feito. Então, cuidado com a preguiça mental e o adiamento de tarefas. Isso acaba não ajudando a gente durante essa nossa jornada de escrever cientificamente. Você também pode pensar em estratégias eficientes. E aqui eu quero te dizer algumas que funcionam comigo, que eu vivencio, que são estratégias práticas durante essa nossa jornada de pensar cientificamente. Então vamos lá. O primeiro ponto é ter rotina. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de rotina. Gente, até a pessoa que vive viajando o mundo tem uma rotina. Tem que ter uma rotina. Ela tem que colocar algum tipo de padrão ali para ela viajar o mundo. Rotina nada mais é que um padrão que você estabelece para sua vida. E é aquilo que você quer seguir. Então, a pessoa que está viajando pelo mundo, por exemplo, ela vai decidir ali para onde que ela vai. Então, qual é a rotina dela? Mesmo que ela decida no dia anterior aquilo, a rotina de vida dela é essa. Eu vou decidir no dia anterior. Então, o que é isso? É um padrão de comportamento que a gente cria para pensar de forma prática como nós vamos conduzir a nossa vida. Se você quer escrever cientificamente, coloque uma rotina de redação científica. O que isso significa na nossa prática? Isso significa que você precisa ter um horário para executar essas tarefas. Não adianta você dizer que vai fazer se você não marca uma reunião com você durante essa jornada. Então, marque uma reunião com você, se dê esse direito de marcar uma reunião com você.
Porque muitas vezes a gente está tão atribulado com tantas tarefas que não marca uma reunião com a gente, marca uma reunião com todo mundo, resolve o problema com todo mundo, mas o seu problema você não resolve. Então, marca a reunião com você. Se você precisa acordar mais cedo, acorde mais cedo. Meu dia é muito cheio. O único horário que eu consigo fazer atividade física é pela manhã cedo, antes da live. Então, acordo mais cedo e faço atividade. Gostaria de ficar dormindo, porque o conforto é muito bom. É sensacional o conforto de estar dormindo. Mas eu preciso fazer atividade física. Então é isso que você precisa entender dentro dessa lógica. Coloque como tarefa tudo que você precisa executar dentro de uma rotina, com a reunião marcada com você, e ponha em prática. Põe em prática já. Quando você perceber que você criou uma rotina e que você consegue fazer aquilo todos os dias, nem que você estabeleça 10 minutos por dia. 10 minutos por dia você faz, 5 minutos você faz. Então, estabeleça isso, coloque a sua rotina. Depois que tudo isso acontecer, você vai utilizar o tempo que você tem, se são 10 minutos, para escrever o que você tem que escrever. Vai ter o dia que você vai precisar de mais tempo, e aí você vai compensar, seja no final de semana, seja no feriado, focando naquele dia que você precisa ter mais tempo. Agora, o que você não pode é deixar de entender que isso é uma atividade diária, é uma tarefa que vai trazer potencialidades para os seus resultados, para o que você quer. Então, projete mentalmente, traga para a sua mente aquilo que você precisa. Agora, qual é a forma errada que as pessoas fazem isso? Que as pessoas pensam que precisa escrever um artigo científico e aí traz o desânimo junto, traz o seu estado emocional junto. A forma errada é quando você pensa assim, eu não preciso me preocupar. Eu nem preciso achar que em um final de semana eu resolvo isso. Fácil, vai ser ligeiro. Isso é um pensamento comum de muitas pessoas. Eu vejo isso, as pessoas concentrarem as suas demandas, concentrarem as suas atividades em um único momento. E isso causa um desgaste emocional, perde noite de sono e um estresse muito grande. E esse estresse muito grande é ruim, porque você não consegue, de fato, aprender da forma correta como você escreve cientificamente. Então, a rotina de estudos faz toda a diferença, gente. Quando você tem um padrão de como você vai fazer, estudar e escrever cientificamente, gera um efeito positivo. Então, não erre mais achando que tudo vai acontecer da noite para o dia, mas incorpore isso como uma atividade diária, como algo que você precisa executar e você precisa fazer. Bem, agora, sabe como você pode acertar? Você pode acertar quando você lista as suas tarefas. Então, anote isso. Liste tudo que você precisa fazer em relação ao seu artigo científico. Delimite o tempo. O tempo também é importante. A gente não pode ficar o dia inteiro escrevendo artigo científico. A gente tem outras coisas da vida da gente. A gente não pode ficar o dia inteiro fazendo só aquilo. Então, liste aquelas tarefas, liste aquelas atividades e depois disso, que você listar essas atividades, você coloca em prática. Então, o que eu quero te dizer? O método. Você precisa escrever um método científico. Faça um roteiro do que precisa ter no seu método científico e cada dia veja quais são as tarefas que você precisa cumprir para responder aquele item do seu roteiro. Eu preciso escrever sobre o cenário de pesquisa. Então, o que vai ser a minha tarefa? Entrar no site do IBGE, consultar os dados sobre população, consultar os dados sobre o índice de desenvolvimento humano. Então, você vai pegar aquela parte do cenário, a tarefa, e vai executar, e vai trazer. Então, se você vai precisar entrar em sites para pesquisar aquilo, isso aí compõe a sua lista de tarefas.
aquilo é o que você precisa fazer. Então, você deve fazer para cumprir o objetivo de escrever o cenário da pesquisa. Eu preciso calcular o tamanho mínimo da minha amostra. O que eu vou fazer? Eu vou olhar quais são os requisitos para o cálculo, vou entrar em um programa estatístico que faça esse cálculo, ou um site, por exemplo, como o OpenApp, e vou executar o meu cálculo do tamanho mínimo da amostra e definir o meu texto sobre aquilo. Então, a sua tarefa é localizar o aplicativo, ver os parâmetros estatísticos, fazer o cálculo para escrever sobre aquele conteúdo. Então, essa parte prática é importante. Não adianta ficar estudando teoria e não pôr em prática o que eu devo fazer e o que eu devo executar. Vocês já viram um centauro? Sabe o que é um centauro? Na mitologia grega, é um ser híbrido, em que a metade dele, do tronco para cima, é homem e a metade para baixo é um animal. E por que o centauro vem com essa lógica da mitologia grega mitológica, não é? É que a gente precisa entender que a nossa capacidade racional está elevada daqui para cima. A gente precisa pensar de forma estratégica na hora que estamos realizando uma atividade. O nosso ser elevado nos ajuda a entender de forma prática. Então, domine o seu eu instintivo, que te diz o tempo todo que você precisa ficar no conforto, que você precisa comer o que você gosta de comer. É que nem fazer uma dieta, gente. Se você tem que fazer uma dieta, é muito mais saboroso comer chocolate do que comer verdura. Qual é a dúvida? O açúcar dá prazer. E é legal, não que você não possa comer de vez em quando, mas quando você passa a entender que isso é a rotina da sua vida, é ilusório você achar que vai conseguir emagrecer se você tem consciência que a sua fonte de alimentação não é boa. Então, é confortável comer o chocolate, não é confortável comer a verdura. Mas o que você precisa fazer? Controlar o seu eu instintivo, que é a vontade de comer o chocolate, e avançar para o seu eu racional. Porém, prático, o que precisa fazer? Precisa fazer dieta? Então faz dieta. Não precisa fazer dieta? Não faz. Mas você precisa tomar a decisão e pôr em prática. E na hora que vier a prova, porque a prova vai chegar. E sabe qual é a prova da nossa mente? Faz não, amanhã você faz isso. Nossa, você tá cansado hoje, né? A mente da gente fica o tempo todo conversando com a gente assim. Tá cansado hoje, você não devia fazer isso. Você vai lá e executa o que tem que fazer. Vai ter dias que você vai fazer de uma forma muito boa. E vai ter dias que você não vai fazer de uma forma muito boa. Que não vai ficar legal. Então, você cumpriu a tarefa. Mas aí no outro dia, você vai lá e corrige. Você vai lá e revisa. Você vai lá e consegue transformar aquilo em algo melhor. Agora, se eu não tenho nenhum texto escrito, como é que eu vou criticar ou falar ou pensar em algo de uma forma diferente se nem escrever eu consigo? Aí você pode estar pensando assim. Ah, mas eu não consigo escrever porque eu não sei. Será que de fato você não sabe? Ou será que você não sabe algumas partes? Ou será que você não sabe e não busca ajuda? Nenhum conhecimento ele vai vir por osmose, não. Osmose é algo exclusivo que acontece só naquele ambiente lá controlado. Mas aqui a gente precisa pôr em prática. A gente precisa sentar e entender o passo a passo lógico. Se tem dúvida, pergunte para alguém que possa te ajudar. Então, esse caminho é importante para você se sentir animado. Quando você está solitário nessa jornada, a gente fica pensando assim, nossa, que difícil, que complexo. Não foi fácil para mim. Eu, quando vivi essa experiência, já vivi momentos solitários. E já vivi momentos também que eu tinha uma pessoa ao meu lado, que fez toda a diferença. Então, quando a gente quer escrever cientificamente, a gente quer pensar de forma prática isso. O que eu posso fazer para ser diferente?
para tornar esse processo científico diferente. Então, se você está aí se sentindo desanimado, sem querer fazer, pense que tudo isso são bloqueios mentais que você coloca para não fazer. E é sempre assim. Então, você vai pensar, hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu tenho que escrever a minha primeira parte da discussão, que é a síntese dos meus resultados. Então, eu vou escrever a síntese dos meus resultados. Coloca lá um parágrafo. Tá ruim? Tem nada não. Mas está escrito. Depois, você vai qualificar esse parágrafo. Sem texto, não tem qualificação. E isso tudo gera um bom artigo científico. Gente, esse é o tema de hoje da live. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada para quem ficou até o final. Qualquer dúvida, pode me mandar perguntas ou na caixinha que eu estou sempre abrindo, ou pelo direct, que eu te respondo assim que eu ver. Até a próxima!